Pessoal, bom dia. Eu tive a oportunidade de cumprimentar muita gente pessoalmente. Infelizmente, algumas pessoas eu não consegui, sintam-se abraçados. É uma satisfação imensa falar com vocês. E a gente sabe da dificuldade de estarmos aqui nesse período, né, de entre-safra, não é fácil. Então, a gente agradece profundamente o tempo que vocês estão dedicando para a Fermentec. E o tempo que nós estamos dedicando para nós, né? E olha lá, quando que eu pensei que eu fosse subir no palco, depois de 32 anos, no digital. Estou feliz. Larguei minhas colinhas lá, eu preciso inovar, porque o Henrique falando de tecnologia, né, Silene? E uma série de coisas que nós fazemos. Mas eu vou avançar um pouco. Eu, sinceramente, eu não falei o ano passado, e eu não tinha expectativa de voltar no palco e falar de uma questão técnica, embora tenha trabalhado ano passado. E o Fernando Henrique me fez o convite. Obrigado, Fernando, nosso diretor de consultoria. E a gente não escolhe o título, né? Pega a palestra pronta. A gente não escolhe o título, Henrique. Mas as coisas não acontecem na vida da gente por acaso. E eu acho assim, nós fazemos essa reunião, é uma reunião de direcionamento de safra. Nós temos muitos clientes contratuais aqui, mas também nós temos clientes que têm participado com a gente, fazendo aquisição de leveduras, de análise, um pouco abertos, os nossos parceiros, né? Gostaria de agradecer. Mas a gente precisa, a partir desse momento, o Henrique trouxe uma visão de futuro para a gente, importante, porque determina planejamento. Falou do aprendizado, a gente sabe da importância da gente capacitar as pessoas. O TUF começou a complicar um pouquinho as coisas para a gente, quando ele traz um cenário de 30 anos, de um tempo atrás você está com 110 de produtividade, hoje nós estamos com 74. E pior, se chover, as coisas podem ser melhor, né, Tuf? Olha que situação que nós chegamos. Contudo, a gente é contratado e a Fermentec está no mercado e tem o compromisso, juntamente com vocês, esse é um ponto importante para nós. Qualquer objetivo sem foco é sonho. É sonho. Se não tiver um objetivo, é sonho. Eu vou subir um pouquinho a régua, e se faz necessário nesse momento, porque nós estamos falando de eficiência na prática, decisões operacionais que realmente aumentam o resultado industrial. Então nós precisamos subir um pouco a régua, porque 72% dos nossos clientes, ou seja, nós estamos com 72% do que nós fazemos com uma eficiência mais baixa nos 2 últimos anos. Depois eu vou entrar nos números, mas eu não posso, a Fermentec não pode trazer uma palestra de bench, sendo uma empresa de consultoria, que ela tem que assumir um compromisso com seus clientes, e seus clientes têm que estar engajados. Eu só peço uma reflexão para não subestimar a inteligência de ninguém, mas o que nós precisamos nesse momento é entender o seguinte: o que eu vim fazer aqui hoje? Qual que é meu desafio nessa busca que eu me comprometi aí com a Fermentec? Qual que é o meu desafio aqui hoje? O meu é a gente recuperar a eficiência, que pelo 2º ano consecutivo nós estamos perdendo eficiência. E por que isso é um desafio importante para nós? Porque eu não tenho uma certeza do que eu estou recebendo de qualidade de matéria-prima, nem vou falar em qualidade, eu não tenho cana. Aonde que nós vamos focar? Então assim, eu conclamo que nós, em conjunto, que nós pensemos nesse desafio, porque é o que nós precisamos para essa safra. É uma reunião de direcionamento de safra. Estamos falando de futuro, das necessidades que nós temos. Falou-se de arroz, feijão, e aí quando eu falei de subir a régua, é o seguinte: arroz, feijão
qual é a metodologia que nós estamos utilizando? Pode ser uma metodologia de arroz e feijão. E não que seja simples, não, porque fica sem arroz e feijão para você ver. Um pouco de tempo você suporta, você fica em pé. Qual a metodologia que nós estamos utilizando para a gente poder utilizar todos os recursos que nós nos comprometemos no dia de hoje? Hoje nós vamos trabalhar, eu não vou entrar em detalhes da programação, vocês têm aí, mas a Fermetec preparou passo a passo cada uma das nossas apresentações para que nós juntos possamos trabalhar com uma metodologia, porque a Fermetec significa metodologia. Eu não vou nem fazer um histórico de como nós chegamos até aqui, com medições e com tudo mais, porque estou dando como certo. Mas qual a metodologia que nós estamos dentro de cada unidade buscando para fazer? Então nós temos um desafio. E eu espero que nós, ao longo do dia, eu vou voltar depois para o fechamento, que nós possamos depois fazer um apanhado e ver como que a gente pode usar tudo isso. Mas vamos lá às dificuldades. Bom, muito dito, né? E não dá para dizer que nós temos aí uma condição difícil. Um choque agrícola relevante, né? Com TCH de 8,69, bem diferente do dobro do que o TUF apresentou aqui. Um ATR de 1,02, com rendimento industrial aí com 9% abaixo do ano passado. E o reflexo de uma moagem menor, uma produção de álcool inferior. O açúcar e energia ligeiramente menor, nós vamos conversar um pouquinho. E o RTC estabilizado aí em 92,5 nos 2 últimos anos, uma margem, então, técnica bastante comprimida. Vamos aos números. Menos cana, tivemos um processamento de cana quase 3% inferior ao ano passado, uma produção de açúcar, né, muito próxima, 0,92. Vamos falar um pouquinho depois do mix e ver como que isso aconteceu durante a safra. E 12,64%, quando vocês encontrarem esse asterisco no finalzinho é porque tem diferença significativa, todo a 95%, tá ok? Então entre 90 e 99 nós escolhemos 95 para a gente poder ter uma posição. E uma energia exportada com 1,16%. Eu nem vou chegar aqui ainda para falar um pouquinho dessas questões agrícolas, o TUF já bateu bastante, mas nós tivemos a questão do açúcar e da energia, que amorteceu um pouquinho as dificuldades da agrícola, da indústria. Por quê? Nós tivemos essa diferença de 0,92, porque nós tivemos um mercado favorável até julho, né, com relação ao preço do açúcar. Nós tivemos, assim, nos últimos anos, pelo preço do açúcar estar um pouquinho melhor, nós tivemos uma questão de expansão, de ampliação nas indústrias, e tivemos alguma estratégia defensiva com relação ao mix. Esse é o cenário do açúcar. E depois do final do ano passado, a gente sabe que o preço caiu, a gente acabou migrando um pouquinho para o álcool, mas o açúcar ficou com esse cenário, e a bioeletricidade também, além do aumento de eficiência, olha que importante, o ganho de eficiência em geração resultou na gente uma evolução um pouco, uma perda ligeiramente menor. Então houve ali um ganho de eficiência. Então, num ano de tanta dificuldade, por que nós estamos clamando pela eficiência? Porque é isso que vai fazer a diferença nas empresas. Isso que é importante. E a capacidade ampliada, né? Muita gente investiu um pouquinho também na parte de bioeletricidade, como na fábrica de açúcar, então isso aí minimizou um pouquinho o problema, já que no álcool foi bem diferente. O mix de produção, 2025, o gráfico mostra para nós, né, como que nós construímos essa relação aí. A gente vê aí em vermelho, 2025, nós tivemos, olha só, um mix muito próximo, né, nunca superior, somente aí no mês a partir de agosto, setembro, que nós tivemos um mix maior, né? Então a gente já estava recuando um pouquinho com a questão do mix para açúcar, e depois finalizamos aí, mês 10 e mês 11, trabalhando. Então, com uma produção de 12,64 a menos, evidentemente que isso, com uma cana mais fraca, né? Um mix direcionado para açúcar, uma demanda sustentada, e o que ainda melhorou um pouco as condições da gente,
em questões de mercado é que a gente teve um aumento na mistura, né, de 27% para 30%, isso aí contribuiu um pouco para a gente na questão de mercado. E depois lá, como eu disse, a questão da inversão. O impacto, ou seja, menos volume, menos quantidade, quer dizer, tivemos uma queda relevante na área, e aqui, mais de 60% dos clientes, olha lá, 72% das usinas, com significância, teve perda de produtividade, ou seja, litros de álcool por hectare. 9% nós perdemos. Isso 72% dos clientes, né? Não é pouco. Então saímos com 9% a menos de litros de álcool por hectare, 8,69 toneladas por hectare, 1,69 litros por tonelada, transformando toda a fábrica de açúcar em álcool. É essa a conta. E com menos açúcar, 1,89%, e ainda um RTC. Não deu uma diferença significativa, mas olha, o RTC ficou igual ao ano passado. Então, pelo segundo ano, a gente não consegue decolar com o RTC. Algumas unidades, sim, depois nós vamos trabalhar um pouco isso. Bom, o rendimento agroindustrial, com a queda, né? Eu estou falando, não tem... Nós falávamos assim, o doutor Henrique passou uma vida falando, não tem uma safra igual a outra. Mas a gente tinha um pouco de estabilidade no campo, né? A gente tinha um pouquinho de estabilidade no campo. Agora nós não temos. Olha o que aconteceu esse ano. Eu nunca vi isso em 30 anos, eu não me recordo ter visto isso, mas pelo menos seguramente nos últimos anos, a gente não tem. Nós perdemos tonelada e perdemos açúcar. Eu nunca vi isso. Normalmente você ganha um pouquinho de produtividade e perde em açúcar. Ou você tem um ano bom de açúcar e perde produtividade. O ano passado perdemos 2. Né? E aí sim, né? Aonde que nós tivemos problema? Restrição hídrica prolongada, altas temperaturas, estresse fisiológico, menor formação de biomassa, menor acúmulo de sacarose, queimadas, geadas, agravando perdas. Ficamos refém do clima. Ah, mas é um ser vivo, fica. Mas só estamos com isso na mão. É difícil para nós. Produtividade agrícola, aqui nós temos os números, né? E aqui o impacto dessa questão da produtividade agrícola assolou quase 77% das usinas. Veja o gráfico, de barra embaixo. Todos aí. 77% das usinas tiveram esse problema com relação à produtividade. E olha lá, quando a gente olha a média acumulada mês a mês, no gráfico à esquerda de vocês, de linha, nós não alcançamos, olha, veja, nós não alcançamos nenhum mês, quando de acumulado, o mesmo valor do ano passado. Quando a gente olha para a média mensal, no gráfico de linha da direita de vocês, nós beliscamos ali setembro e fomos conseguir o mesmo resultado só em novembro. Esse é o cenário nosso de cana. E foi quase que generalizado, né? Foi quase no total dos nossos clientes. A gente divide esse bench por algumas áreas. Se safaram desse problema, felizmente, né? Ou infelizmente, o Mato Grosso, a região de Presidente Prudente do Paraná, e o MS que sofreu um pouquinho menos do que todos nós sofremos a partir do Goiás, região de Rio Preto, Ribeirão Preto e a nossa região de Piracicaba, que foi a mais afetada. Então esse foi o cenário que nós encontramos agrícola. Né? E o TUF está falando de alguma coisinha de 1% na produtividade se chover, 1% de ganho de açúcar se os canaviais. Então o desafio nosso é na metodologia que nós vamos adotar e o que nós vamos fazer para a gente chegar na eficiência um pouco mais alta. Menos açúcar por tonelada e mais impureza. Né? Nós tivemos aí sim uma diminuição de 1% de ATR, 1,89% de RT. Nós vamos ter um assunto relacionado à prensa e digestor hoje, o Éder vai trazer um pouco para a gente e vai explicar um pouquinho essas diferenças que acontecem, né? E como que a gente tem trabalhado com isso. E o litros por tonelada, 1,69
mais baixo. E isso também aconteceu em mais de 60% dos nossos clientes. Né? Nós temos a questão do comparativo lá de mês a mês, também não chegamos, né, nenhum acumulado com um ART ou ATR maior que o ano passado. Quando fazemos uma média mensal, nós beliscamos lá em outubro, próximo, e só superamos novembro. Algumas unidades que chegaram até lá. Menos açúcar, o Tufo falou um pouquinho das dificuldades que tem no campo, de algumas economias que tem que ser pensadas. Vou tratar um pouco isso no fechamento. Vamos chegar lá um pouco. Depois nós vamos falar um pouquinho dessas economias, para a gente poder refletir um pouco. Tivemos um aumento de 6%, quase 7% em termos de aumento de impureza mineral, 9%, quase 10% de vegetais. Tá? É coerente com o TCH, né? Já que nós tivemos uma diminuição. Você pega a produtividade mais baixa, não tem dúvida que é mais difícil para você trabalhar a operação da máquina. Nem sempre isso está relacionado com uma falta de critério, com uma falta de gestão. Canaviais com menos produtividade, isso vale para a gente não transferir responsabilidade, tá, gente? Não adianta falar, olha lá, essas impurezas que estão trazendo aqui para nós. Não tem como. Baixa produtividade, a gente vai ter dificuldade para trazer coisas boas. Dificulta o trabalho no agrícola. Então esquece esse negócio, com essa cana não dá para fazer. É com essa cana que dá para fazer. A melhor cana que tem é o que nós temos. Porque se não tem cana, não há absorra do produto. Então vamos em frente. O recuperado total corrigido, olha lá, o desafio, né? Nós tivemos aí desde 2019, a gente vinha numa crescente, que a gente sabe que é difícil, né? Você vai implementando metodologia, você vai trabalhando, o cliente vai assimilando algumas coisas, a gente vai inovando com outras coisas, e você crescer com eficiência não é tão simples. Aqui é a média dos clientes da Fermentec. Aí a gente começou lá em 2024, 92,75, uma diferença significativa, e 92,55 esse ano, que não é significativo. Quer dizer, nós ficamos na mesma, né? O que afetou a nossa eficiência? Como fazia tempo que não acontecia, eu estava sempre aqui me gabando, aqui, ó, pô, nós estamos com medo. Se você somar o que perde de perdas determinadas, somada à extração, não está chegando a 5%. Poxa vida, foi só, né, a gente ficar aí meio animado com as coisas, a gente vê uma relação aqui direto, né, do RTC, à medida que nós fomos, né, diminuindo, foi quando nós tivemos um aumento em relação às perdas. Então, vamos trabalhar, ver qual foi o principal vetor aí. Olha só, sem exceção, todas as perdas nossas dos últimos anos aumentaram. Seja em residuais, torta de filtro, multijatos, bagaço e recepção de cana. Então, assim, o número, o Bente, é para a gente poder aprender, ter um aprendizado e fazer um planejamento. O número serve para isso. Então, nós temos que olhar, porque notem que nós dobramos. A grandeza é baixa, mas nós dobramos as perdas. Por isso que eu quero subir um pouco a régua e pensar em metodologia, porque nós estamos perdendo algumas coisas, nós pioramos em alguns aspectos. Teve alguns intempéries, nós vamos ver o que afetou. Por que a gente teve como principal vetor aí as águas residuais, que subiu muito? A gente tem uma explicação para isso. Mas nós temos alguns clientes que conseguem manter. Então a gente precisa pensar como que nós estamos trabalhando essas questões relacionadas às perdas. E aqui não dá para a gente falar que é um negócio estrutural, né? Porque para ter afetado a média, quem tem estrutura e quem não tem entrou nessa questão. E aí a gente pode olhar para a matéria-prima, olha, nós teve aumento das impurezas, nós tivemos. Mas nós vamos ver que nós tivemos outras qualidades.
Nós recebemos cana mais fresca esse ano. Diminuiu o AR da cana. O principal vetor, como nós dizemos, foi a perda das águas industriais, nas residuais, melhor dizendo. Então, olha lá o tempo de aproveitamento industrial, quando foi diminuindo, foi quando nós... Então, aí nós tivemos alguns problemas relacionados a algumas paradas. Nós tivemos as questões relacionadas às chuvas, o início de safra, esse ano. O ano passado nós sofremos o final da safra. Mas são pontos isolados. Aqui nós temos os resultados. Olha, tivemos o início de safra, na linha lá, no gráfico da esquerda, em vermelho. Nós tivemos o aumento lá dessas perdas, depois teve uma tendência de queda, melhorou até em setembro em relação ao ano passado, só que não trabalhou, de abril até julho, nós não conseguimos ter o mesmo número. Aí voltamos a ter problema no final da safra, teve esse aumento novamente. Chuvas de início, liquidação mais frequência, elevação antecipada das perdas. 2024 com pico da questão dos incêndios, do ano de 2024, e depois em novembro nós tivemos as chuvas, com isso a gente teve algumas dessas coisas. Mas não dá para a gente ficar olhando, olha, nós temos uma dificuldade, é fato, mas o que nós estamos fazendo, de que forma que nós estamos administrando isso? Será que nós aumentamos essas perdas circunstâncias? Será que todo mundo aumentou, foi por conta disso, ou porque nós deixamos, ou nós negligenciamos algumas atividades que a gente não usou com o número e sabendo do que acontece? Esse é o ponto para a gente subir a régua e para a gente pensar como melhorar. Esse é o nosso desafio. Na fermentação, que tem se mantido estável, e eu vou voltar a repetir, eu falei isso já em apresentações anteriores. Se tem um lugar, um ponto, um setor que nós temos que desenvolver e trabalhar, e nós vamos falar muito disso aqui hoje, é a fermentação, gente. Nós estamos próximo de 90% em média de RGD. Vamos ser conservador? Imagina, 1,5 pontos percentuais para a gente crescer na produção de etanol no Brasil. Estou morrendo de vontade de antecipar o fechamento. Não posso. O Tuf falou de ser vivo. Tem a cana e tem a levedura. Eu vou me conter, vou deixar para o fechamento, para ver o tom que eu vou dar. Pensem nisso. A contaminação, olha, felizmente evoluindo, né? Não é para menos. A gente tem trabalhado muito com a questão. Nós vamos ter um assunto de asepsia também hoje, importante para a gente pensar, tanto na contaminação como na levedura, né? Mas a gente avançou. Felizmente, os nossos fornecedores têm se dedicado em trazer produtos que melhoram a performance. Quer dizer, conseguimos trabalhar com uma asepsia melhor, em termos de CIP, tudo. Isso é importante. Essa contaminação veio diminuindo. Mas o grande desafio nosso agora é na questão fisiológica. Então, nós não podemos nos furtar de pensar na formação de biomassa, mesmo que seja as dificuldades para a gente fazer a mensuração dessa biomassa, mas, enfim, são números consistentes, dá para a gente trabalhar. E também nós vamos trabalhar sobre esse aspecto, desses 2 subprodutos, nós vamos ter algumas palestras. Então, notem que esse chamado, esse desafio que eu estou propondo para nós vamos ter que estar muito atento agora às próximas palestras que nós vamos receber, que é o como nós vamos fazer. Porque até agora não falei nada de como. Eu só pedi um desafio. Compre a ideia. E aí nós vamos fazer juntos, porque vocês são clientes nossos e a Fermentec é paga para isso. Então nós temos que ir juntos. Nosso grande desafio, a redução das residuais, o controle melhor das perdas na torta. O Henrique falou muito do GAOA. Alguns clientes já trabalham, outros ainda não têm uma plataforma, mas eu vejo muito recurso dentro das usinas para poder fazer um trabalho. Não é esperar o GAOA chegar para a gente poder melhorar a eficiência. É com o GAOA para melhorar a eficiência e com o que a gente tem na mão para fazer o melhor.
Operar a fermentação com set points, usar a metagenômica e escolher as leveduras. Então, um pouquinho do 3, 4, 5 e 6, nós vamos falar como fazer. E a gente espera que nós alcancemos esse desafio para voltarmos aqui. Espero que seja breve, que até julho, que nós estaremos juntos novamente, poder falar de algo mais efetivo com relação às eficiências. Muito obrigado pela audiência e bom evento para nós, gente.